Bom, a gente já falou no programa de hoje sobre as restrições lá na cidade de Olímpia, que estão gerando reflexos econômicos, né, para o comércio, empresas em geral, restaurantes, né, pousadas. Em Rio Preto, as regras mais rígidas por causa do lockdown noturno preocupam o setor de bares e restaurantes também. O temor, naturalmente, são as possíveis quedas no faturamento. Isso daí já está acontecendo. Não adianta a gente se fechar para a realidade, né? O pessoal está sofrendo demais. Veja a reportagem. Mauro trabalha com gastronomia em Rio Preto há 16 anos. Em junho do ano passado, decidiu abrir este restaurante especializado em culinária japonesa, onde emprega 13 funcionários. Para não demitir ninguém, ele teve que se adaptar às frequentes medidas de restrição impostas para a contenção da pandemia. A mais recente delas é a que determina o fechamento às 6 da tarde, por causa do chamado lockdown noturno. Sem poder receber os clientes para o jantar, ele prevê uma queda de 35% no faturamento. No mínimo 35% de faturamento a gente perde. Então a gente tem toda a carga tributária, nós temos aluguel, quer dizer, nós perdemos muito. Quem também está tendo dificuldade para fechar as contas é o João Carlos. Ele é dono desta hamburgueria, inaugurada um mês antes do início da quarentena, em março do ano passado. Desde então, as mesas têm ficado amontoadas no salão por causa dos decretos que impõem restrições à atividade. Praticamente abrimos 21 dias, logo nós fechamos. E agora a gente está tentando recuperar, né, com o delivery, né? Mas com esse decreto assim é difícil a gente manter o investimento que eu fiz. Segundo o sindicato que representa o segmento, em Rio Preto existem cerca de 400 estabelecimentos que estão sendo diretamente afetados pelo fechamento obrigatório às 6 da tarde. É que, para todos eles, as vendas realizadas após este horário representam mais da metade do faturamento mensal. Gira entre 8 e meia-noite, né? Esse que é o filé mignon de restaurante, bar. Mas durante a pandemia, né, as pessoas aprenderam a sair um pouquinho antes, sabe que fecha um pouquinho antes, e aí esse horário, mesmo que reduzido, era o que estava pagando nossas continhas. A entidade diz que tentou, sem sucesso, dialogar com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na cidade, em busca de um meio termo. O ônibus, que é o último que passa 8 horas, então que a gente pudesse trabalhar até às 7 e ter das 7 às 8 para fechar a casa, fechar as contas e literalmente, né, fechar as contas, botar os clientes para suas casas, né? A gente cederia uma hora, né? Ainda falamos talvez, estamos trabalhando em 40%, diminui para 30%, né? O setor está disposto a querer colaborar, mas infelizmente a saúde foi assim intransigente, não escutou a gente, na verdade existiu até um certo deboche. É isso daí que a gente fica mais triste, né? Esse deboche, porque só os comerciantes sabem o que estão tendo que driblar a situação, né, para fechar as contas e para manter os trabalhadores, manter os funcionários ativos aí. Né? A gente fica muito triste com isso. Né? Eu acho que essa adaptação era necessária, é possível, não é verdade? É possível. Mantém uma fiscalização forte para saber se os comerciantes estão seguindo as regras, não é verdade? Mas deixa o povo trabalhar. Deixa o povo trabalhar com o mínimo para se manter, porque não adianta. Quem tem o seu salário, né, garantido na conta, está com dinheiro guardado, é uma coisa. Agora, quem não tem, olha, a pessoa está se descabelando. Então, deixa trabalhar com o mínimo. Por que não segue aquele escalonamento, como foi sugerido pelo governo do estado, né, lá em São Paulo, capital, parece que está tendo por conta aí do transporte público, que lá é um caos. E aqui em horários de pico o ônibus também vai lotado, né? Apesar que muita gente já desistiu até do transporte público, já comprou uma moto para economizar ou vai aí de carona, né? Mas por que não faz esse escalonamento? Se o problema está sendo a aglomeração, nesse horário e tal, porque festa clandestina, que é o grande problema aqui em São José do Rio Preto, não é feita por esses comerciantes, não é verdade? Aí fica difícil realmente, né? Tinha que ter esse escalonamento, deixa eles trabalharem um pouquinho mais tarde, né? Para eles se manterem, não é para eles ficarem ricos nesse momento, não, a gente não está falando disso. É para eles se manterem realmente, para aguardar a vacinação
né, que estão falando aí que até setembro, né, todo mundo vai estar vacinado, pelo menos com a primeira dose, e aí até o final do ano com a segunda, aí a gente vai ter uma outra situação, mas o pessoal precisa se manter até lá, desde o ano passado que eles estão sofrendo, então é muito difícil, é muito difícil. Eu defendo esse escalonamento de setores aí, para não ter aglomeração e o cumprimento das regras. Tem que ter fiscalização em tudo. Em tudo, tem que ter fiscalização na porta dos supermercados, tem que ter fiscalização aí nos restaurantes, no comércio em geral, nos shoppings, no calçadão da central da cidade, tem que ter fiscalização no transporte público, que é um grande problema vivido aqui em São José do Rio Preto. Todo mundo tem que seguir as regras e tem que cobrar consciência de quem está saindo, né, sem necessidade, fazendo festas, e aí quem é punido é quem está dentro da legalidade, digamos assim. Né? A gente fica muito triste com essa situação. Né? Vamos torcer para que as autoridades que têm o poder aí, né, da decisão revejam isso daí para que o pessoal consiga se manter, senão é difícil, hein?